Olá, bom dia, estamos de volta trazendo para você nessa manhã de terça-feira, dia 21 de abril, feriado nacional, uma palavra de esperança. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que tem estado conosco todas as manhãs, de segunda a sábado, participando da nossa live, dessa transmissão e recebendo da parte de Deus uma palavra de esperança. Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você que sempre nos acompanha. Hoje nós estaremos refletindo sobre a palavra de Deus no capítulo 10 de João, versículo 27 ao versículo 29. Nós estaremos refletindo acerca dessa palavra e eu quero convidar você desde já a estar compartilhando a palavra de Deus, compartilhando essa live a pessoas que ainda não conhecem o amor de Jesus, que ainda não conhecem a palavra do Senhor, pessoas que necessitam de uma palavra de ânimo. E nessa manhã nós queremos convidar você para ser canal de Deus, para abençoar outras pessoas, tá bom? Então compartilhe essa live, convide outras pessoas para estar conosco nesta manhã, onde nós estaremos refletindo brevemente sobre esses versículos do capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 27 ao versículo 29, e aí nós estaremos trazendo uma palavra de Deus ao teu coração nessa manhã de terça-feira, feriado nacional, mas para muitos nem parece ser feriado, porque os dias estão quase todos iguais por causa dessa quarentena. Mas esperamos no Senhor que esta situação venha se resolver o mais breve possível e a gente possa estar voltando às normalidades do trabalho, às normalidades das atividades que são importante para a nossa vida, tá bom? Então eu quero convidar você, abra a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo de número 27 ao versículo 29. São 3 versículos que nós estaremos refletindo nessa manhã e eu quero convidar você para estar conosco e convidar também outros amigos. Estou baixando aqui um pouquinho o som, né? E eu quero convidar você para convidar seus amigos e a gente assim refletir acerca desse texto, tá bom? Sou o pastor Rubens, pastor da Igreja Batista Missionária em Salgueiro, e a minha intenção é abençoar a tua vida, abençoar as pessoas que ouvem a palavra de Deus. Texto lá de João, capítulo 10, versículo 27 ao verso 29, diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Verso 30 diz: Eu e o Pai somos um, diz a palavra do Senhor. Então, queridos, hoje nós queremos falar sobre o tema características seguras das ovelhas de Jesus. Ontem nós falamos sobre características do verdadeiro cristão. Nós queremos falar das características seguras das ovelhas de Jesus, né? Então veja bem, a gente sabe que pertencer e fazer parte do rebanho de Jesus é o maior privilégio que uma pessoa pode ter. Vou repetir: pertencer a Jesus e fazer parte do seu rebanho é o maior privilégio que eu e você podemos ter nessa vida. E nós falamos isso por 2 razões. A primeira razão é porque
aqueles que fazem parte do rebanho de Jesus e que pertencem a Ele, têm a garantia de vida eterna no céu. O versículo 28, o Senhor Jesus Cristo diz: eu lhes dou a vida eterna. É interessante a gente perceber aqui que Jesus ele está no templo durante a festa da dedicação, né? Conhecida também como festa das luzes ou festa da purificação do templo, que foi iniciada depois que Antíoco Epifânio contaminou o templo, né? E aí houve depois uma festa de purificação. E lá Jesus, nesse dia da festa, Jesus foi interpelado por alguns judeus, né? Que perguntou a ele até quando ele deixaria o povo em suspenso e se ele realmente era o Cristo, que ele pudesse falar abertamente. Aí Jesus então, ele nos versículos anteriores aqui, 25, Jesus disse: eu já falei, mas vocês não creem, e as obras que eu faço testificam ao meu respeito, né? Aí, depois desta palavra que Jesus mostra, que as ovelhas dele ouvem a sua voz e que ele as conhece e elas o seguem. Então, nós vemos aqui que a primeira razão porque pertencer a Jesus e fazer parte do seu rebanho é um privilégio, porque nós temos a garantia da vida eterna no céu com Deus. O que é a vida eterna? A salvação. A Bíblia diz que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus veio para nos dar a salvação, da condenação eterna, no qual nós já nascemos nesse estado de condenação e somos salvos por Jesus no momento em que nós ouvimos a sua voz, cremos que Ele foi o enviado de Deus para morrer pelos nossos pecados e para nos dar a salvação. Então, o próprio Jesus Cristo afirma isso, que as suas ovelhas ouvem a sua voz, que Ele a conhece e elas o seguem. E Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna. Então, é o próprio Jesus Cristo que nos concede a vida eterna. É interessante você saber que a vida do homem não consiste apenas nessa vida física, como alguns pensam que morreu, acabou. Não. Há uma vida após a morte. Após a morte, você pode viver eternamente com Deus, em paz, em alegria, no Espírito Santo, no lugar de gozo, ou pode viver eternamente em condenação, no sofrimento, no inferno, como a própria Bíblia afirma isso. Então, nós garantimos a nossa vida na eternidade com Deus, enquanto nós estamos vivos fisicamente, porque nós temos a oportunidade de ouvir a voz de Jesus, de crer e de aceitá-lo como Senhor e Salvador, recebendo a vida eterna que Ele realmente oferece. Então, pertencer a Jesus e fazer parte do seu rebanho é um privilégio, porque Ele nos dá a segurança da vida eterna. Essa é a primeira razão. A segunda razão é que aqueles que pertencem a Jesus e fazem parte do seu rebanho têm a segurança e a proteção de Deus da sua alma, de maneira que, uma vez salvo, ela jamais será retirada da mão ou da presença de Deus. Ou seja, ninguém pode roubar a presença de Deus de você. Foi isso que Jesus também afirmou. Por isso é um privilégio. Quando nós aceitamos então a salvação, nós temos esta segurança de que Deus nos protege, nós estamos guardados nele, a nossa alma. Essa proteção não significa que no mundo nós não vamos sofrer, que no mundo nós não vamos enfrentar dificuldades que vai nos causar tristeza e dores. Não.
esta segurança da proteção de Deus indica que, apesar de no mundo nós sofrermos aflições, apesar de no mundo nós sermos perseguidos, apesar de no mundo muitas vezes sofrermos até a morte física, mas nada pode tirar a nossa alma da salvação que está em Jesus Cristo. Então a nossa alma está guardada em Deus. Por isso que Jesus Cristo diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e ele as conhece e as suas ovelhas lhe seguem, certo? Porque uma vez que a nossa alma está guardada em Deus, nós temos sempre a inclinação de andar em obediência à vontade e à palavra de Deus. E mesmo que o inimigo possa danificar o nosso corpo físico, mas a nossa alma está guardada em Deus, porque ela foi salva por meio de Jesus Cristo. Por isso que é um privilégio. É por isso que nós cristãos temos esta certeza da segurança, da proteção de Deus, porque ele diz que ninguém pode nos arrebatar das suas mãos, ok? Então, a vida eterna, ela é adquirida de forma gratuita por meio da fé no sacrifício que Jesus ele ofereceu ali na cruz do Calvário, né? Por isso que ainda no Evangelho de João, no capítulo de número 5 e o versículo de número 24, diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, é o próprio Jesus que está afirmando isso, que aquele que crer na sua palavra e crer em Deus que o enviou, tem a vida eterna. Então, aqui está a base para a nossa salvação: a fé em Deus, a fé em Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. É isso que nos dá a segurança da salvação, a segurança da vida eterna, queridos. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que crê na palavra de Jesus, aquele que crê em Deus, né, que o enviou Jesus, tem a vida eterna e não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. O que é que isso significa, pastor? Primeiro, é preciso crer na palavra de Deus, que fala do sacrifício que Jesus ofereceu ali na cruz por nós. Ninguém poderia morrer no nosso lugar para nos dar salvação, somente Jesus, porque foi o único que viveu nesse mundo, que nasceu e viveu nesse mundo sem cometer pecado. E não nasceu em pecado porque ele nasceu da vontade de Deus, quando o Espírito Santo gerou no ventre de Maria a Jesus Cristo homem. E ele viveu nesse mundo como homem, sofrendo as mesmas tentações que nós sofremos, mas a Bíblia diz que ele não pecou. E por isso pôde se oferecer como sacrifício vivo, agradável a Deus, como o Cordeiro. Então, a palavra de Deus aqui nos mostra, queridos, que a vida eterna é isto, é a salvação que Deus oferece por meio de Jesus Cristo, quando nós assim recebemos pela fé. É um presente de Deus, que Ele nos oferece por meio do Senhor Jesus Cristo. E quando você ouve a palavra e crê que é dessa forma como a palavra diz, e você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, então você recebe assim a vida eterna. De forma que aqueles que recebem Jesus Cristo, né, têm uma vida totalmente dedicada a Ele, e essa vida dedicada a Jesus
é evidenciada por algumas características que diferenciam daqueles que apenas seguem Jesus de longe, né? Mas não creem na sua salvação, né? E não vive para Ele. Por quê? Porque tem dúvida de quem Jesus é. Por isso aquelas pessoas chegaram para Jesus e o interpelaram, né? Dizendo no versículo 24, né? Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Aí Jesus fala para eles: eu já falei, vocês aqui não creem, né? Os meus sinais mostram realmente quem eu sou. Tem tanta gente vivendo nesse tempo que crê em Jesus apenas no intelecto, mas não no coração. E quem crê no intelecto muitas vezes vai cair na dúvida. E Jesus, ele tem demonstrado quem ele é e o que ele oferece para nós nos tornarmos dele e também parte do seu rebanho. Nós precisamos crer em quem Jesus Cristo é, queridos. E a Bíblia diz que aqueles que não creem é porque não são ovelhas de Jesus. Sabe por quê? Porque as ovelhas de Jesus, elas se distinguem daqueles que não são, ou daquelas que não são ovelhas dele. O próprio Jesus Cristo fala isso. E a distinção está em quê? Em primeiro lugar, é que as ovelhas de Jesus ouvem a voz de Jesus. Jesus fala ainda hoje, e ele fala por meio da Bíblia, por meio das Escrituras Sagradas. É o meio pelo qual Deus, ele resolveu nos dar a oportunidade de crer e de receber a salvação que ele oferece gratuitamente para todas as pessoas por meio de Jesus Cristo. O meio é a palavra, e Deus providencia a palavra para que as pessoas possam ouvir e crer e se tornar ovelha de Jesus. Aqueles que não creem é porque não pertencem ao Senhor. É o próprio Jesus Cristo aqui que diz, né? Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que esta crença, esta fé para a salvação vem por meio do ouvir a palavra de Deus. Ele diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a pregação do Evangelho. Romanos capítulo 1, verso 17. Paulo também ainda em Romanos, no capítulo 10, e o versículo de 8 até o versículo 10, ele fala o que Deus faz para a pessoa se tornar ovelha de Jesus e receber a salvação. E ele fala também o que a pessoa deve fazer, ok? Então, primeiro, o apóstolo Paulo fala que Deus providencia a palavra no versículo 8 de Romanos, capítulo 10. Diz: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Ele está falando do evangelho que desperta a fé. Deus, ele providencia meios para que as pessoas ouçam a pregação do evangelho e esta pregação venha despertar a fé para a salvação, que não é uma fé apenas intelectual, mas é uma fé que desce para o coração, aonde leva as pessoas a viver sobre o cuidado e a dependência de Jesus como seu pastor. Não é apenas conhecer o salmo do pastor, mas é conhecer o pastor do salmo. Então, Deus providencia a pregação do evangelho para você ouvir, para que você creia e você venha alcançar esta salvação, recebendo esse presente de Deus por meio de Jesus Cristo. Eu sou salvo porque Deus providenciou a palavra para que eu pudesse ouvir e crer. E no momento em que eu ouvi e criei, eu confessei a Jesus como Senhor e Salvador, e Jesus passou a ser o meu pastor. A Bíblia diz que as ovelhas de Jesus se distinguem por isso, porque elas ouvem a voz de Jesus.
Mas ela não somente ouve, mas ela responde ao chamado da salvação, que é ministrada por Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o convite de Jesus pela pregação do Evangelho para que o homem pecador possa ir até ele. As ovelhas dele ouvem a sua voz e vai até ele porque crê na palavra dele. E então se entregam a ele e passam a viver na dependência do cuidado desse pastor. E estas se tornam ovelhas do Senhor, porque elas ouvem a voz do Senhor chamando para a salvação. Mas não somente isso, depois de ouvir a voz do Senhor no chamado para a salvação, as ovelhas do Senhor continuam ouvindo a voz do Senhor no seu dia a dia, se alimentando do Senhor, né? Por quê? Porque Jesus, além dele nos chamar para a salvação, para que nós nos tornemos ovelha dele, ele nos alimenta espiritualmente com a sua palavra todos os dias. E nós ouvimos a Jesus todos os dias e passamos a obedecer a sua voz, aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Nós não somente ouvimos as ovelhas de Jesus, ela também lhes obedece, diz a palavra do Senhor, lá em João, no capítulo 10 e versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, a outra verdade dentro desse texto é que Jesus conhece cada uma das suas ovelhas. Cada um que recebeu ele como Senhor e Salvador, Jesus conhece pessoalmente. Jesus me conhece pessoalmente, profundamente. Jesus conhece todo aquele que entregou seu coração a ele. Porque Jesus é Deus. Porque Jesus é onisciente, ele tem todo o conhecimento. E a Bíblia diz que ele chama todas as suas ovelhas pelo nome, não é? A gente sabe que muitas vezes nós conhecemos pessoas, né, famosas ou autoridades, mas aquelas pessoas ela conhece muitas outras. E esse conhecimento leva ela a conhecer os mais chegados pelo nome. E não somente pelo nome, mas conhece também os seus aspectos, suas características, suas emoções, seus temperamentos. Aqueles que são mais próximos, mais íntimos. Mas ele conhece muitas pessoas, mas tem outras, essas muitas pessoas, entre elas, existem aquelas que ele só tem o conhecimento do nome, às vezes nem do nome. Mas Jesus, ele conhece a mim e a você por completo. Nós que somos ovelha dele. E a Bíblia diz que ele nos chama pelo nome. E nós conhecemos a sua voz. E nós o seguimos. Glória a Deus. Né? Nós o obedecemos, diz a palavra do Senhor. Ele chama cada um de nós pelo nome. Sabe o que significa? Cuidado. Jesus cuida de mim e de você. Nesse mundo de pecado. Mesmo diante de toda a calamidade e aflição, Jesus conhece a mim e a você. Jesus me compreende, Jesus também te compreende. Às vezes eu não compreendo minha esposa, às vezes ela não me compreende. Às vezes eu não compreendo meu filho, por mais íntimo que ele é para mim, ou minha esposa, né? Mas eu não conheço na sua intimidade. Mas a Bíblia diz que Jesus nos conhece na nossa intimidade, nos conhece por completo. E nós sabemos que a maneira de nós tratarmos as pessoas vai muito de como nós conhecemos suas características, seus temperamentos, e aí nós sabemos como tratar. Isso nos diferencia muitas vezes das outras pessoas que nós apenas conhecemos de nome. Jesus nos conhece por completo e ele sabe como tratar e como cuidar realmente da minha e da sua vida. Ele disse
Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus conhece a mim e a você. Nós que somos ovelhas de Jesus, conhecemos quem Jesus Cristo é. Lembra da pergunta de Jesus aos discípulos? O que é que diz as pessoas que eu sou? Aí os discípulos lá em Mateus capítulo 16, verso 3, dizem, olha, uns diz que é João Batista, ou que é Elias. Outros diz que é João Batista, que ressuscitou dos mortos. E outros diz que é um dos profetas. Aí Jesus olha para os discípulos e diz, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e disse, olha, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, que tu revelou. Foi Deus, foi o Pai. Então, as ovelhas de Jesus conhecem a Jesus porque é Deus que revela quem Jesus Cristo é para as suas ovelhas. Aqueles que não acreditaram que Jesus era o Cristo é porque não receberam a revelação de Deus através das Escrituras e através das próprias obras que Jesus realizou. E eles continuavam duvidando. As ovelhas de Jesus não duvidam de quem Jesus Cristo é, porque Deus revela nas Escrituras quem Ele é, e estas então ouvem a sua voz. Louvado seja o nome do Senhor. E é conhecida de Jesus, e de Jesus é conhecida. Preste atenção. Essa é a primeira característica daqueles que pertencem a Jesus e fazem parte do seu rebanho. Ouvem a voz de Jesus, se submete, obedece. Não é apenas o ouvir, mas além de ouvir, escuta a voz do bom pastor e segue. É interessante essa analogia que Jesus faz das ovelhas. Para a gente ocidental é um pouco complicado, mas quando nós vamos pensar na cultura de Israel, e até tem um vídeo muito famoso aí na internet, em que a pessoa sobe, está ali em cima do muro, e ela é convidada a chamar as ovelhas, e ela começa a gritar as ovelhas, e nenhuma delas se mexe. Aí de repente a pessoa é substituída, aí o pastor daquelas ovelhas começa a chamar as ovelhas, ele tem uma forma de chamar, aquelas ovelhas se reúnem tudinho e vêm para próximo do pastor, porque conhece a sua voz. Então, quando Jesus estava falando isso, ele estava fazendo essa analogia, mostrando que as pessoas são como ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a voz do pastor, e as suas ovelhas, quando ouvem a voz, como as ovelhas do pasto, essas pessoas também vão ao encontro do pastor, do seu pastor. Jesus é o nosso pastor. É por isso que nós ouvimos a sua voz, nos aproximamos dele e seguimos. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ouvem a minha voz, a voz da salvação, a voz do Evangelho. É o que nós devemos ouvir. Depois Paulo fala que depois de ouvirmos a palavra e ela entra no nosso coração e desperta essa fé para a salvação, aí nós temos que ter uma atitude. Confessar com a boca a Jesus como Senhor. Olha aí, verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Capítulo 10 de Romanos, verso 9. Aí a atitude nossa. A atitude de Deus é fazer Jesus ser ouvido, a voz dele pregada pelo Evangelho. Dependendo de como você ouve. Eu estou nessa manhã sendo a voz de Deus, pregando para você o Evangelho. Porque Deus quer que você seja salvo e se torne ovelha de Jesus, para que a sua alma seja guardada em Jesus. E quando ele voltar, ou você morrendo antes dele voltar, morre na certeza de que você está salvo, porque sua alma está guardada em Deus por Cristo Jesus, o Senhor.
A atitude é confessar com a boca. Confessar significa declarar uma nova posição de fé. Declarar: eu agora sirvo ao Senhor Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida. E a palavra Senhor no Antigo Testamento é dono. Nós somos propriedade dele, passamos a pertencer a ele. Ele é Senhor. Significa que ele manda e nós obedecemos, não é? E nós nos tornamos servo dele. E a palavra servo é escravo. Escravo. Aquele que faz o que o seu Senhor manda, ordena. Aquele que perdeu todos os seus direitos e entrega os seus direitos ao seu Senhor. E esse Senhor é Jesus Cristo. Se confessares a Jesus como Senhor. As pessoas daquela época entendiam o que é isso, porque naquela época havia senhores donos de escravos. E o escravo não tinha nenhum valor ou benefício para si mesmo. Mas ele era uma propriedade do seu Senhor. Aí quando Paulo está dizendo confessar Jesus como seu Senhor, ele está dizendo, você vai se tornar totalmente dependente dele. Então, confessar Jesus como Senhor significa isso. Agora, isso só pode acontecer se a pessoa crer no coração que Jesus ressuscitou para lhe dar vida eterna, como diz o verso 9 aqui. Se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, diz a palavra do Senhor. A salvação presente de Deus que nós recebemos por meio de Jesus Cristo através da fé, gratuitamente. E não importa a vida que você viveu antes de se tornar ovelha de Jesus. Quando você se torna ovelha de Jesus, sua vida pregressa para Deus não importa mais. Você nasceu naquele momento, a Bíblia diz, passou da morte para a vida. Nós nascemos mortos espiritualmente falando. E Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Essa vida de Deus é a presença do Espírito habitando em nós. Então, nós passamos a viver espiritualmente. Passamos da morte para a vida, quando nós confessamos a Jesus como Senhor. Paulo responde o porquê. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa acerca da salvação. Primeiro eu creio no coração, né? Para ser justificado diante de Deus por meio de Jesus Cristo. E depois eu confesso. Depois que eu confesso, aí o Senhor me sela e diz: esse agora é a minha ovelha. Ninguém pode arrebatá-lo das minhas mãos. Ele está dizendo, não perde mais a salvação. Ele está dizendo, está salvo, está guardado em mim. Aí Paulo falando também sobre isso, aos romanos, da segurança da salvação, ele diz, quem tentará, lá em Romanos 8:33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Porque em Jesus nós fomos eleitos para a salvação. É Deus quem os justifica. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Quem os condenará? Ninguém mais pode nos condenar. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ninguém pode mais nos condenar, porque Cristo morreu no meu lugar. Tomou a minha condenação e a sua. Nós somos ovelha dele. É por isso que ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Essa é a voz de Deus. Essa é a voz de Cristo. Para que você tenha segurança da salvação. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome, ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada, ou as armas, como está escrito? Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelha para o matadouro. Mas o verso 37 mostra, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo
Jesus. Aí Paulo diz com certeza: estou bem certo, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, glória! Maravilha saber disso. Essa é a segurança daqueles que fazem parte do rebanho de Jesus, porque ouve a sua voz, crê na sua palavra e segue. Nada pode nos separar do amor de Deus. Está sofrendo? Deus continua te amando. Está feliz? Deus continua te amando. Certo? Está enfrentando perigos de morte? Deus continua te amando em Cristo Jesus. A morte não pode te separar do amor de Deus. E a morte só pode atingir se Deus permitir, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. E mesmo morrendo, nós não estamos separados do amor de Deus, porque quando nós, servos de Deus, ovelha de Jesus, morremos, fechamos os olhos aqui e abrimos nos céus. É assim, rapidinho, instantaneamente. Mas aqueles que não são ovelha de Jesus, fecham os olhos na morte aqui e abrem no inferno, no lugar de sofrimento. É o que a Bíblia diz, porque não são ovelhas de Jesus. A Bíblia diz que as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz, a voz do Evangelho. Além de ouvir a voz, a Bíblia diz que elas conhecem a Jesus. E aquilo que eu já falei antes, experimenta a pessoa de Jesus na sua vida. Não fala de Jesus apenas porque ouviu falar, mas experimenta a comunhão diária com Ele, porque o Espírito Santo lhe trouxe essa comunhão, porque Ele é quem nos concede o Espírito Santo. João capítulo 14, versículo do 16 ao 17, Jesus faz a promessa do Espírito Santo: eu não vos deixarei órfão, não fique triste. Enviarei outro Consolador, que o mundo não pode receber, mas estará em vós, diz a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que nós, agora, ovelha de Jesus, somos templo do Espírito Santo. É Jesus habitando em nós na pessoa do Espírito Santo. Por isso nós temos comunhão com Ele. Por isso nós o conhecemos como Ele é. Conhecemos que Ele é Deus. Conhecemos a sua característica, que Ele é bom, misericordioso, que Ele é fiel. Nós passamos a conhecer Jesus como Ele realmente é. Jesus termina aqui dizendo: eu e o Pai somos um. Aleluia! O Deus que se fez homem, que se humilhou para que nós pudéssemos ter a salvação, a vida eterna. E em terceiro e último lugar, além delas ouvirem a voz de Jesus, além delas conhecer a Jesus como Ele realmente é, como está escrito no capítulo 10 de João, e o versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então, a Bíblia diz que aqueles que são ovelhas de Jesus o conhecem como o bom pastor. É como eu disse, não conhece apenas o salmo do pastor, porque para que esse salmo do pastor seja aplicado na vida das ovelhas, as ovelhas precisam conhecer o pastor do salmo. E nós conhecemos a Jesus quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Nós não o conhecemos apenas de ouvir falar. Nós não seguimos apenas de longe, mas nós o conhecemos intimamente e ouvimos a sua voz todos os dias e obedecemos os seus mandamentos. Essa é a característica das ovelhas de Jesus. São esses que podem cantar e dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Porque desfruta do cuidado desse sumo pastor
que o Salmo 23 revela. E eu quero ler para vocês aqui. É um salmo muito conhecido, mas eu te convido a conhecer agora o pastor do salmo, e não apenas o salmo do pastor. Porque uma vez que você conhece o pastor do salmo e tem ele como o seu pastor, aí nada lhe faltará. O que é que significa? Você não vai ter falta de nada, porque a presença de Jesus na sua vida é o suficiente para trazer a você satisfação completa. Certo? Nada me faltará. Não está dizendo que você não vai ter falta de alguma coisa material na vida, física. Está entendendo? Não. Está dizendo que você estará satisfeito com o cuidado do pastor. Aí sabe o que é que acontece nesse cuidado do pastor? O Salmo 23, versículo 2, diz que esse pastor lhe guiará até os pastos verdejantes. Está dizendo, ele proverá para você o alimento diário. Vai lhe guiar a conquistar. Né? Está desempregado? Não se preocupa não. Deus vai cuidar de você e da sua família e lhe conduzir a um novo emprego, se você tem ele como seu pastor. Né? Leva-me junto das águas de descanso. Tá? Aqui mais uma vez colocando as ovelhas. As ovelhas aonde vai tomar água, saciar sua sede em lugares tranquilos. Tranquilo. Refrigera a minha alma. Eita bênção. Você já tomou uma água bem gelada num momento de muito calor, depois de você fazer um esforço físico muito grande? Como aquela água nos faz bem, saciando a nossa sede. É isso que o salmista quer mostrar, que o pastor desse salmo, ele concede isso à nossa alma. A outra coisa, esse pastor nos conduz no caminho da justiça. Quem conhece esse pastor vai se conduzir de acordo com o que ele ensina, ainda que todo o mundo ande de forma contrária, porque tem Jesus como seu pastor. Elas ouvem a minha voz, eu as conheço, diz o Senhor Jesus Cristo, e elas me seguem. E sabe o que é que acontece? Acontece que aqueles que ouvem a voz do Senhor, que é conhecido pelo Senhor, crer na palavra do Senhor e passa a viver sobre os ensinos desse pastor, se alimentando espiritualmente todos os dias. Descansa na proteção e no cuidado desse pastor, na proteção física nesse tempo, porque ainda que ande por caminhos de morte, lugares perigosos, há uma proteção, como diz o versículo de número 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha, por que nós não devemos temer nenhum mal? A presença desse pastor em nós. Porque tu estás comigo. Aí eu te pergunto, você está temendo o coronavírus? Você está temendo essa pandemia? Não deixa esse temor se tornar pânico. O Senhor está com você. E Ele cuida, Ele protege, Ele guarda. Não deixe de fazer o que você precisa fazer, o que é necessário fazer, por temor, por medo de ser contagiado. Tem coisas que você pode evitar, tem outras que você tem que fazer. E aí, é nessa hora que nós temos que exercer nossa fé de que Jesus está conosco. Amém? E Ele nos protege ainda que a gente ande no vale da sombra da morte. O que é que eu quero dizer aqui? Eu quero falar para você que trabalha na saúde, que está encarando esse problema.
de frente mais do que os outros, por causa da obrigação do trabalho que você deve prestar para cuidar dos enfermos. Não temas, porque toma posse dessa palavra, porque o Senhor diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo para me guardar e para me proteger. Ora, e faz o que precisa ser feito, como ensina a palavra do Senhor. A tua vara e o teu cajado me consola. Olha aqui, correções que Deus traz na vida das ovelhas, que Jesus traz na vida das ovelhas. E essas correções mais tarde vai trazer consolo sobre a vida daquele que é realmente corrigido pelo Senhor Jesus. Eles ouvem a minha voz e me seguem a sua palavra. E aqueles que seguem a palavra do Senhor, a Bíblia diz, no verso 6, que bondade e misericórdia os seguirão todos os dias, e eles habitarão na casa do Senhor para sempre. Tem prazer. Tenha certeza da bondade e da misericórdia de Deus diária. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A Bíblia diz que por isso é bom esperar no Senhor, e muitas vezes em silêncio. Confia no Senhor de todo o teu coração. Se você é ovelha do Senhor, ouça a voz do Senhor nessa manhã. Ele te conhece, você não está só. E a presença de Deus te dá essa segurança. A presença de Jesus em você te dá essa segurança. A segurança de que a tua alma não vai se perder porque está guardada nele, em primeiro lugar. A segurança de que ele vai te guiar a pastos verdejantes. Não vai faltar o alimento, o pão. Porque Deus é quem cuida de mim e de você. O bom pastor cuida das suas ovelhas. Aleluia. Diz a palavra do Senhor. Não vai faltar. Tenha fé. Continue seguindo Ele. Andando na sua justiça. Porque é por esses caminhos que Ele nos guia, mesmo em tempos de crise. Onde muitos negociam a sua fé, o seu caráter, por um prato de lentilha, né? Muitas vezes, ou um guisado como fez Esaú. Aqueles que são ovelhas do Senhor não negociam, em tempos de crise, a sua fé e nem o seu comportamento justo perante o Senhor, porque Ele é o seu pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, diz Jesus, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Creia nisso. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero terminar. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, diz aqui a palavra do Senhor, queridos. Sabe o que é que ele está dizendo? As ovelhas de Jesus foram dadas por Deus a Jesus. Eu e você, quando cremos na palavra do Senhor, é Deus que desperta a fé em nós para crermos em Jesus e nos conduz a tomar a decisão de confessá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Deus nos deu a salvação por meio de Jesus. Tem coisa maior nesse mundo para nós do que a salvação. E nós estamos guardados em Jesus, por isso nós devemos descansar nessa segurança da salvação e descansar no cuidado e na proteção de Jesus enquanto vivemos nessa terra, nesse mundo. Agora devemos viver como ovelhas do Senhor Jesus. Devemos viver obedecendo a sua voz. Devemos andar de acordo com a sua vontade. É por isso que eu disse
que pertencer a Jesus e fazer parte do seu rebanho é o maior privilégio que uma pessoa pode ter nessa vida. Por essas duas razões simples. Primeiro, porque aqueles que pertencem a Jesus e faz parte do seu rebanho têm a vida eterna. E a segunda, tem a garantia da segurança, da proteção de Deus, da sua alma. É salvo e ainda tem a promessa do cuidado do Senhor nesse tempo e também após a morte. Que Deus te abençoe e que você possa continuar ouvindo a voz do Senhor e lhe obedecendo, você que é ovelha de Jesus. E você que ainda não é, que você possa fazer a decisão de se tornar ovelha do Senhor, de crer nele, que é o Cristo, o Messias, o Salvador, de confessar ele como Senhor da sua vida e ter a certeza da salvação que ele oferece. E não somente isso, o cuidado dele nessa vida. Aí sim, as bênçãos do Salmo do pastor, o Salmo 23, vai te seguir todos os dias da sua vida. Essa é a promessa de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça e que a tua esperança seja renovada. Em nome de Jesus. Quero ter uma palavra de oração. Deus, obrigado por esta manhã, obrigado pela palavra, obrigado pelo teu cuidado, pela certeza de salvação, por nossa alma estar guardada em ti, por nos levar a ouvir a voz de Jesus e reconhecê-lo como Senhor e como Salvador e confessá-lo publicamente. Obrigado por nos ajudar a nos alimentar de Jesus todos os dias, por intermédio da tua palavra e desenvolver comunhão com ele por meio da oração. Muito obrigado. Pedimos que o teu Espírito Santo possa estar abençoando cada vida que está conosco nesta manhã, nos ouvindo, nos assistindo, que tu possa trazer a segurança do teu cuidado, tirando o medo de faltar pão, o medo de, Deus, ser acometido pela enfermidade. Deus, que estes possam descansar nesse cuidado que o Salmo 23 revela daqueles que têm o Senhor como pastor, que lhe conhece, que ouve a sua voz e segue. Em nome de Jesus, nós te pedimos que tu possa, ó Deus, levar outros a terem também essa mesma confiança e possam entregar sua vida ao Senhor Jesus. Eu oro e te agradeço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado pela sua atenção nesta manhã de terça-feira. Quero mandar um alô aqui para a irmã Jéssica Delboni, né? Bom dia. A Socorro Soares também, irmão Edson, Deus abençoe lá na Primavera. A irmã Eline lá em Petrolina, irmão Paulinho também, né? A leitura, ela pergunta aqui, foi João capítulo 10, né, versículo do 27 ao 30 e também o Salmo 23, tá bom? E Romanos 10, do 8 ao 10. Um abraço para o obreiro Almir, também para o irmão Gabriel, para a irmã Silvani lá na Coab, a irmã Franci também, né? Faz tempo que eu não vejo Franci. Fabiana, a irmã Fabiana Anjos, Deus abençoe a irmã Silvia Carla também, ela diz aqui, Jesus conhece suas ovelhas. Ger Lourenço, meu amigo, pastor Ger, um abraço, meu irmão, que o Espírito Santo de Deus possa continuar te usando para edificar e cuidar do seu rebanho também, ok? Um abraço para a irmã Avonete Leite também, Deus abençoe aí, bom dia. Sandro e Risa também, lá na Coab, a irmã Severiane Tenório, diaconisa Silvinha, Deus te abençoe, Silvinha, a irmã Denise, Deus abençoe também, tá bom? Temos mais gente aqui, Maria Ana, né, que está também nos assistindo, Deus abençoe a irmã Maria Ana, a mãe de Edson, a irmã Cíntia também, e Randeilson, lá em Adalmi, irmã Jussara Maria da Conceição, um abraço, irmã Sara, do Carmo também, um abraço à irmã Carminha e a Cícero, seu esposo, ali no Prado, Silvana, missionária Silvana e o Wallace,
E o irmão Giuseppe, sua família, Manzípora também, né? Faz tempo que a gente não a vê. Um abraço, Manzípora, esposa do pastor Gerry, Mancícera também, e Denise, né? Já falamos aqui, também a Cátia Luiza, né? Irmã Cátia, esposa de Dodinha. Obrigado, queridos, né? Que Deus te abençoe e continue orando por nós. Estamos numa jornada de uma semana de oração. Se você ainda não entrou nessa jornada, coloque aí. Pastor, eu quero entrar nessa jornada de oração, ok? 24 horas de oração, nós temos a cada hora uma pessoa de joelho na presença de Deus. Pessoas que a gente está desafiando aqui na internet, os irmãos da igreja também, na sua casa, e aí eu envio os pedidos ali no celular e eles se ajoelham, passam uma hora diante do Senhor, orando por si mesmo, pela sua família, orando pelo Brasil, pela igreja, e assim, queridos, nós esperamos a intervenção de Deus para que a gente saia dessa situação de crise que nós estamos vivendo na nossa nação e também no mundo. A resposta está em Deus e Ele responde quando nós oramos. Um abraço, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.